Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Se preparem para uma batalha aqui, galera. Isso daqui é briga no escuro, é um negócio espetacular. Realmente é uma partida aqui rara da gente encontrar. Quando Alireza Firouzja e Magnus Carlsen jogam, é batalha de titãs. É assim, o Firouzja tem a capacidade de voltar de situações difíceis, o Carlsen a mesma coisa. Os dois têm o que é preciso para ser campeão do mundo. O Carlsen já provou isso, o Firouzja ainda vai ter que provar, mas a gente acredita que sim. E os últimos torneios a gente tem atualmente mais uma partida aqui que vai ser inesquecível. E outra coisa que eu tô muito feliz que vai rolar o Campeonato dos Estados Unidos, galera. Esse campeonato é tradicional, né? Quando a gente fala lá desde os primeiros jogadores dos Estados Unidos, esse é um torneio muito tradicional. Sabemos que nos Estados Unidos tem jogadores muito fortes, como Fabiano Caruana, número 2 do mundo, Hans Niemann, Levon Aronian, Wesley So, entre outros. Vamos ver quem é que vai jogar aqui. A premiação total é de $250 mil. Creio não ser a motivação principal deles. Aqui a motivação principal do campeonato dos Estados Unidos é entrar para a história, né? Quem ganha o campeonato dos Estados Unidos entra lá no hall dos campeões ali do St. Louis Chess Club e tudo mais, né? Teremos Caruana, Wesley So, Leiner, Domingues Pérez, Aronian, Shankland, Oparin, Abhimanyu Mishra, o mais jovem grande mestre da história, e a Wander Liang também, era o anterior, antes do Mishra e a Wander Liang, os prodígios aqui do torneio. Meus amigos, será um torneio espetacular, lembrando, presencial, partidas pensadas, e para quem é fã do Hans Niemann, é uma oportunidade dele se provar, né? Porque ele tá lá com 2.730, acho, de rating, né? Subiu bastante o rating dele recentemente. Muito dessa conquista através ali dos matches que ele andou arranjando, né? E patrocinado para isso. E vamos ver como é que vai ser significativo, né? Mas não é a principal motivação. Tipo, o dia 24 de outubro, um torneio longo. Tem alguns dias de descanso aqui, dia 15 é de descanso, dia 20. O torneio dos Estados Unidos que vai ser fera. E aqui vamos olhar a Alireza Firouzja. Cara, se preparem, tá? O vídeo vai ser só essa partida hoje aqui. Eu não vou jogar, não vai ter outra, porque isso daqui é de outro mundo. Peão do rei foi jogado, C5 a siciliana. Cavalo vem para F3. A6 foi jogado, C4. Formação Maroxy. Temos aqui cavalo em F6, cavalo C3 desenvolvendo, protegendo o peão central. Dama vem para C7, protegida pelos seus fiéis peões. A dama vem para casa de C7 com tranquilidade. A partida segue com A3 e agora B6, o bispo quer jogar. A partida segue com o bispo em E3, o bispo vem para a longa diagonal, F3, protege o peão central. Bispo em E7 segue o desenvolvimento, o Carlsen quer proteger o rei, o Firouzja também. Todo mundo faz os seus devidos preparos e colocam os seus reis em segurança. Firouzja em segurança. Firouzja coloca a torre na coluna C, cavalo de B vem para D7, B4, dispara o peão, não se importando com enfraquecer a casa de C3, uma vez que não há o bispo na longa diagonal e a torre está dando suporte para quem precisa. A partida segue com torre de A na coluna C, pesando na coluna C, e dama D2 faz a coesão aqui entre as peças, né? Conecta um monte de peça. Torre de F em E8 foi jogado, cavalo vem para B3. Seguimos com dama em B8, sai da frente aqui da coluna da torre. E a última peça que ainda não tinha jogado, torre de F em D1. H5 pelo Magnus Carlsen, já controla um pouco mais aí a ala do rei. Temos o lance bispo em F4 e agora cavalo em E5 jogado pelo Magnus Carlsen, não se importando em dobrar. Por exemplo, se bispo toma, peão toma, o Carlsen não está preocupado com essa estrutura de peões, porque ele vai ganhar bastante atividade, vai ganhar muita dinâmica para suas peças. Cavalo A4 foi jogado, pressão no peão de B6, Magnus Carlsen responde com bispo C6, protegendo seu peão, atacando o cavalo, e o Firouzja segue com o cavalo B2, o fianqueto do cachorro. H4, Magnus Carlsen avança um pouco mais na ala do rei e o Firouzja coloca a dama em E3. Seguimos com o cavalo G6 e agora o bispo vem para G5 atacando o peão que no momento está bem protegido, por isso o Carlsen segue agora na ala da dama com B5, ataca o peão de C4. Cavalo D4 foi jogado, ataca o bispo fica aqui em D7, controlando os saltos do cavalo. H3 foi jogado e D5, a ruptura no centro, que posição ardida, né? C5 foi jogado, o Firouzja cria um peão passado aqui na posição. E5 pelo Magnus Carlsen, centro clássico, com tempo sobre o cavalo.
Cavalo vem para F5 e aqui o Magnus Carlsen vê a oportunidade de criar um centro forte. Ele joga o lance bispo por cavalo. Em geral, esse cavalo na casa do Kasparov, aqui o cavalo do Kasparov, o cavalo em F5 é muito forte. Você vai acabar capturando este cachorro. A partida segue com E por F5 e agora cavalo vem para F4. Magnus Carlsen coloca também um cavalo muito forte, o cavalo do Kasparov, permitindo o bispo para H4, que foi jogado pelo Firuja, para seguir com esta pancada. Cavalo G4 foi jogado pelo Magnus Carlsen. O cavalo na cara dos dois peões, né? Que loucura é essa? Bom, tá atacando a dama e tá abrindo um ataque descoberto para cima do bispo. E não tem outro lance, você tem que tomar esse cavalo. A única questão é com qual dos peões. A gente tomaria com o peão do canto. O Firuja preferiu jogar com esse peão e tá tudo certo. Não? Aqui o jogo vai embora, né? Não tem uma consequência imediata nessa decisão. Bispo por H4, Magnus Carlsen recupera a peça, segue com peão a menos e o Firuja traz o cavalo para casa de D3. D4 com o tempo sobre a dama atacada vem para casa de E4, o cavalo tira o bispo do tabuleiro e segue agora o Carlsen com E4. Olha esse centro. Cara, o centro clássico tradicional são os peões aqui nas casas de D5 e E5 no caso das negras, né? Mas aqui o Carlsen conseguiu um centro clássico avançado, né? Promoveu o centro clássico aqui. Cara, esses peões é muito raro ver isso, né? É muito raro você ver esses dois peões passados e conectados no meio da partida nas duas colunas centrais. É muito difícil de ter essa situação. A partida seguiu com o cavalo em F2 e agora a dama vem para F4, traz a proteção para o peão. Esse centro aqui vale ouro. Ô Rafa, mas agora não é só tomar aqui o peão de D4? Você não pode descuidar da proteção da sua irmã gêmea. Por isso a partida segue com torre em F1 e agora a dama vem para E5. Carlsen mantém a proteção do seu exército. Firuja, grande lutador, segue com toda a força na coluna E. Magnus Carlsen joga com dama D5. Temos aqui G5. Lance espetacular do Firuja. Só ele consegue mesmo ter essas sacadas, assim, essa coisa de assumir riscos, né? É muito interessante esse lance, permitindo todo tipo de situação. Vamos por bispo por G5 aqui, tá vindo o cavalo por E4. Essa é a ideia do Firuja, de escravar o cavalo, capturar o peão central e ir pra luta, né? Mas o Magnus Carlsen decidiu tomar aqui em F5, mantendo o peão G5 atacado e parece que o Firuja já pode abandonar, só que não. Dama em H5 exclama. Ah, mas aqui eu quero trocar as damas porque eu tenho um peão a mais. Não tem problema, aqui as brancas conseguem aqui, né? Ficar com igualdade material. Então, vamos lembrar que o Carlsen estava jogando com um peão a menos, né? Então, muito interessante aqui a situação. A Nereza Firuja segue. O Magnus Carlsen volta aqui a dama para proteger aqui o bispo. Que lance espetacular também do Magnus Carlsen. Seguimos com dama G4 e agora esse bispo preso aí. Toma o cavalo? Nada disso. E3. Firuja tem que fazer alguma coisa. Segue com o lance G3, que é o melhor lance da posição. Temos peão por cavalo com cheque. Rei por F2, o bispo aqui está preso. No entanto, Magnus Carlsen segue com o lance dama em C2 com cheque. Olha a confusão, rei vem para G1 e aqui bispo por G5. Toma um dos peões, toma o mais avançado, dama por G5 e aqui temos trocas. Bora jogar esse final, o material tá igual, a posição é ardida. O Firuja tem um peão passado, o Magnus Carlsen tem um peão passado avançado. Os reis, de certa forma, o rei do Firuja está um pouco mais exposto, mas o rei do Carlsen não é o mais protegido do mundo, porque agora são peças pesadas chegando. Carlsen dispara o peão passado com D3, Firuja vai para uma reação absurda com dama em F5, cravando aqui o peão. Carlsen joga com torre em F8, já se protege de possíveis ataques. Cuidado com esse peão, por enquanto a casa de promoção está bem controlada. Aqui torre F1 foi jogado pelo Firuja, botando pressão em F7, o Carlsen joga com dama C3, dá um pouco mais de mobilidade para o peão e também para a dama, né? Afinal de contas saiu da cravada e agora dama D5 foi jogado pelo Firuja, que luta, meus amigos. Carlsen poderia jogar D2, prefere jogar com dama por A3, captura um peão, fica com um peão a mais e nessa posição o Firuja tem 19 segundos no relógio. Magnus Carlsen tem 1 minuto e 41, a posição é muito difícil. E aqui o Firuja teria um recurso que é muito difícil de encontrar, que é a torre por F7. Ele acaba não jogando. É muito difícil esse recurso, mas é um recurso de empate para quem está pior no tempo. Mas o ponto todo é que não dá para calcular muito bem isso. Bom, aqui tanto faz se você jogar rei H7 ou rei H8.
né, tá vindo aqui o lance dama cheque e vai acabar repetindo a posição. Então você poderia tentar cobrir aqui de torre, né? Poderia seguir assim dessa maneira. E claro que aqui se jogar também, mais uma vez, um dama H5, um rei H7, vamos mostrar essa linha. Rei H7, por exemplo, dama cheque. Vamos lá, vamos tentar fugir com esse rei, vamos tentar fugir com G6 agora, vamos ver se dá para ficar dando cheque realmente para sempre, ó. Parece que o rei vai escapar, só que não, né? E aqui você pode continuar, inclusive, jogando, eu acho que não vale a pena, apesar de que o computador fala que está equilibrado, eu acho arriscado. O mais garantido aqui é continuar dando cheque perpétuo e, de fato, como a gente viu, não dá para escapar dos cheques perpétuos, né? Mas, cara, dá para imaginar isso aqui nessa posição, assim, com 19 segundos? É muito difícil, né? O Firuja vai para o natural, empurrar o peão passado. C6 foi jogado, Magnus Carlsen segue agora com dama por B4, captura mais um peão, são 2 peões a mais, são 3 peões passados agora. C7, o Firuja dispara o peão passado, que reação do Firuja. E aqui Magnus segue com dama C4, propondo a troca de damas. Dama D7 tenta segurar a posição D2. O Carlsen dispara mais um pouquinho com o peão. Tá oferecendo aqui, né, o peão para poder trocar os peões passados e T2 conectados e não ter que se preocupar. Mas o Firuja não cai nessa. Firuja segue com torre D1, atacando mais uma vez o peão. E agora apenas dama C1 é um bom lance, mas não é uma linha fácil também para o Carlsen. E o Carlsen está querendo jogar rápido. Ele não quer dar tempo do Firuja pensar, nem na vez dele. Então ele vai para essa técnica de jogar rápido, né? Mas dama C1, de fato, ele força a troca dos peões, né? Porque você ataca a torre, praticamente força a captura desse peão e você volta para capturar o peão e cai naquela situação, onde somente o Carlsen vai ter os peões passados e conectados e, queira ou não, o rei está bem seguro. No entanto, Magnus Carlsen joga com dama C5 cheque, e agora esse é um erro, porque rei G2 já não dá mais para jogar dama C1, porque o peão vai estar caindo, a torre não está mais cravada. Erro do Carlsen, Firuja, portanto, vai seguindo na reação, agora com torre por D2, se livrou do peão passado aqui do Carlsen, tá de volta a Lireza Firuja, incrível a partida. Rei G7 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Temos agora a dama em D8, ou a dama aqui protegida pelo peão, se capturar essa dama, a dama volta, portanto ela não pode ser capturada. E aqui já existe uma ameaça de você jogar essa e de repente pode trazer a torre e promover, não sei se é tão simples assim, mas talvez seja. A partida seguiu com dama C6. Com certeza. Se fosse aqui, ó, qualquer lance, acho que dá pra jogar isso, né? Na verdade, dá, mas eu não sei se ganha, né? Mas eu não sei se ganha isso, porque a posição ainda é muito difícil e talvez as pretas tenham perpetuidades, né? Talvez exista uma possibilidade de empate ainda. Mas é algo a ser considerado. A partida segue com dama C6 cheque, rei fica aqui em H2 e agora torre em E8. Magnus Carlsen protege a sua torre com a dama e continua as duas protegendo aqui o ponto focal da promoção do peão. H4 foi jogado, o Firuja vai para essa ideia de H4, H5. E agora parece que esse lance torre 1 seria muito forte, com a ameaça aqui de todo tipo de checkmate. Nada é tão simples assim, porque poderia ter torre G2, por exemplo, se torre 1 ameaçando mate, torre G2 poderia fechar essa diagonal, e aqui poderia seguir das mais diversas formas. O ponto todo é que depois de alguns lances, o Magnus Carlsen, com um bom jogo, com um jogo preciso, se livraria do peão passado do Firuja, e a gente cairia nesse final, que ainda assim tem muita luta. Claro, um final melhor para as pretas. Mas Magnus Carlsen faz o natural, dispara o peão passado. E agora a Firuja está de volta, meus amigos. Se ele encontrar o lance H5... H5 jogado pelo Firuja, é uma partida épica. Firuja de novo ressurge das cinzas. B3 foi jogado pelo Magnus Carlsen. E agora, torre aqui em F2. Temos G por H5, dama G5 com cheque, a dama cobra em G6, dama D8 mais uma vez, a torre não quer trazer a dama de volta, por isso dama em E6 foi jogado, dama G5 cheque, o Firuja tem 8 segundos, se empatar para ele tá bom. O Carlsen não quer empatar, joga com rei F8, dama cheque, rei G8, dama G5 com cheque, dama G6, o Magnus Carlsen dramaticamente vai para um lance errado, mas a sorte do Carlsen é que o Firuja tá jogando no pré-move praticamente e não dá para calcular, ele acabou não conseguindo calcular a linha vencedora aqui. Se você quiser dar pause nessa posição, tentar encontrar como é que vence aqui. Se você tivesse 1 minuto no relógio aqui, vai dar para pensar por uns 30 segundos, será que dá para encontrar? Não sei, é difícil, mas a linha vencedora seria dama por dama. Seguido de torre D2, ameaçando e simplesmente torre D8. Eu não tenho o que fazer contra isso, vai ganhar.
é porque o rei e a torre estão nesta configuração, né? Então a torre vai chegar e o peão vai promover e não há o que fazer para evitar isso. Rei F7, você faz esse lance aqui e por mais que se tenha cheque e se queira promover também, como a gente viu, essa linha é complicada, né? Porque o Carlsen tem um peão também para promover, mas em geral nessas posições ardidas de reis a tiroteio, peças pesadas, quem promove primeiro tem a vantagem, né? Mas ainda assim a gente vai para uma linha bem difícil aqui, né? Não é que tem um checkmate imediatamente, mas bem jogado as brancas vão para um final vencedor. Como a gente viu, nada fácil. Não é uma coisa intuitiva, né? De você falar, dama por G6 aqui, vai embora. Claro que é uma boa tentativa, mas o que fazer contra esse peão também que está, né, avançado? Por isso o Firuja segue com dama D8. Ele prefere tentar o empate. Dama em E6, dama G5 cheque. No entanto, Magnus Carlsen espertamente deixou repetir várias vezes com o rei em G7, com o rei em G8, já repetiu 4 vezes a posição, mas posições similares, né? O rei em diferentes posições, por isso não é empate. E agora o Carlsen muda de novo, rei H8. Que é isso, meus amigos? Permitindo dama por H5, o Firuja está jogando ao toque e joga a torre F6, que também é um excelente lance. E a batalha segue. Reis a tiroteio. Dama em E2 com cheque. Carlsen vai para cima. Dama em D1 com cheque. A torre volta para cobrir. Dama em D4 com cheque. A torre vem para F2. Torre em E1 com cheque. Tá ficando difícil para o Firuja. Rei G2. Dama em E4 com cheque. Cuidado. Torre F3 é o único lance. Rei H2 leva mate imediatamente. Leva mate ao toque. Por isso torre F3 foi jogado. Torre em E2 com cheque. E agora... Rei H3 exclama, meus amigos, tá caindo a torre, muita calma nessa hora, as brancas ganham aqui com dama em H6 cheque, seguido de promoção e seguido de mate, cuidado, a posição é perigosa, partida épica, por isso Magnus Carlsen segue com dama em E6 com cheque, não captura a torre, mas o Firuja vai para um lance de outro planeta, o Firuja vai para um lance de outra dimensão nessa posição. Um dos únicos lances aqui da posição, porque aqui você pode cobrir de dama, você pode cobrir de torre, são lances naturais, mas o recurso que o Firuja encontrou é alienígena. Ele vai para o lance absolutamente alienígena G4, meus amigos, permitindo H por G4, e o próximo lance aqui é bizarro também, porque aqui ainda a dama por G4 faz justificar, mas o Firuja tá tão maluco que ele joga esse lance rei G3. E aqui é muito natural você tomar essa torre suculenta. No entanto, o único lance que ganha é torre C2, pra gente ver como é um final complicado e difícil, né? E o ponto todo é que tomar a torre aqui existe perpetuidade, tá? Então poderia existir uma perpetuidade, ainda que não é nada simples também, essa perpetuidade. Mas aqui o lance que ganharia seria a torre C2, e é incrível você não tomar a torre e esse ser o lance vencedor, né? E claro que ainda assim com muito cheque, uma linha ainda muito difícil com certeza, né? Onde tudo pode acontecer e tal, e aqui as pretas estão melhores, mesmo que você troque aqui as damas e vai acabar indo para um final pior, né? As pretas têm todas as condições aqui de ganhar um final com 2 peões a mais, mas ainda com muita luta, né? Então, mas Magnus Carlsen vai para G por F3 e agora a Firuja tá de volta de novo, ressurgiu pela 1000ª vez. Que é isso, cara? A Lireza Firuja segue com dama em H5 cheque e rei G7 foi jogado e agora dama G5 cheque. E o ponto todo é que a dama tá cobrindo a casa de promoção, então não dá para cobrir de dama. E se o rei for para F8, que é o que aconteceu na partida, o Firuja segue com dama D8 cheque e rei G7 e agora o Firuja vai acabar conseguindo essa perpetuidade, vai conseguir um empate, só que não, porque ele tem 1 segundo no relógio e por isso depois de rei G7 a Lireza Firuja abandona aqui a partida. Abandonou porque caiu o relógio, né? O Rafa, você tem que falar. Abandonou porque caiu o relógio. Esse abandona aí a partida não existe, porque caiu o tempo dele, ele não abandonou. Mas aqui para, né, a gente usar as nossas frases aqui do canal, né? Abandonou porque caiu o tempo. Tá bom demais. Todo mundo entendeu. Meus amigos, que é isso, né? Que duelo épico, que partida sem noção. E o Firuja dramaticamente perdeu aqui porque não teve mais tempo, mas numa posição onde o Carlsen tem 2 peões passados avançados, uma torre a mais e a posição é empatada. Que duelo. Olha para o cenário, é o fim de guerra. Aqui, olha para esse tabuleiro, né? E com posição de empate. Isso aqui não existe. Quando esses dois caras jogam, é espetáculo.
garantido, né? E a precisão vai pro saco, é assim que a gente gosta, né? Não é aquelas do Nakamura contra não sei quem lá, 99% pros dois, não é assim, não sei quem, não sei o que lá. Não, o Nakamura eu gosto do jogo dele, mas é que recentemente teve isso, né? Acho que foi até contra o MVL, que também eu adoro, mas assim, às vezes tem o bora and draw, né? Aqueles assim, dois super jogadores e eles fazem dos dois 99% de precisão, o gráfico vai retinho, mas isso não acontece quando o Firuja joga. O Firuja causa o caos nas pessoas. A precisão dos. Ele abaixa a precisão dele e abaixa dos outros junto. É bizarro. Vamos ver aqui a precisão da partida. Olha lá, 81. Olha o gráfico disso aqui, cara. Isso aqui é um campo de guerra, é o retrato de uma guerra que aconteceu no tabuleiro, né? Inacreditável a partida entre esses caras. Não falei que hoje ia ser só esse vídeo aqui, só essa partida, 21 minutos aqui, esse duelo épico. Meus amigos, é isso. Sempre um espetáculo quando eles jogam. Prometi o que eu entreguei no começo do vídeo? Espero que sim. Se eu entreguei o que eu prometi, considere se inscrever no canal, deixando seu like ou fazendo comentário. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!